Olá, bom dia, garotada do nono ano da escola Mestre Jesus. Que é o professor Newton mais uma vez com vocês, né, para dar continuidade ao nosso conteúdo. Lembrando que a gente está trabalhando o capítulo 11, capítulo que a gente vai estar conversando aí, né, sobre a ditadura civil e militar ocorrida no Brasil aí a partir da década de 60. Na última aula a gente conversou sobre os atos institucionais, sobre como foi o governo do Castelo Branco e o do Costa e Silva. Hoje a gente começa a nossa conversa a partir do governo do Emílio Médici, tá? Que é esse jovem rapaz aí que aparece na foto para vocês. Então é um período muito curioso, algumas coisas importantíssimas sobre o regime militar aconteceram durante esse período. Então olha só, gente. Quando a gente chega em 1969, né, a gente tem aí o Costa e Silva ficando doente e ele acaba sendo afastado da presidência. O Congresso, então, elege, né, de forma indireta um novo presidente. No caso, o Médici, né, como eu disse, esse senhor aí que aparece para vocês. Daí o Médici governa o Brasil até lá por 1974. Então até que um período bastante considerável, né? A gente costuma dizer que esse período da ditadura militar no Médici ele é meio que um período de contradições, um período contraditório. Por que contraditório? Porque nesse período o Brasil vive o chamado milagre econômico, né? Que eu vou já explicar para vocês, um período de muito crescimento econômico no país. Porém, nesse período a gente tem também o auge da repressão, o auge da censura contra a oposição, as pessoas que faziam oposição ao regime. Então, por isso a gente diz, né, período bem contraditório. Então, bora entender o que foi esse milagre econômico, né? Milagre econômico, gente, foi um período em que economicamente o país cresceu muito e foi feita muita propaganda em cima desse crescimento econômico, como se o crescimento aí fosse fruto aí do governo militar, né? No caso aí, e do afastamento dos maus administradores, né? Que teriam sido todos aqueles presidentes civis aí da época do populismo que a gente já estudou. Certo? Então, basicamente, se fazia uma propaganda muito grande como um milagre econômico sendo único e exclusivamente causado aí pelo governo dos militares. E aí eu coloquei algumas imagens para vocês que vão remeter a essa ideia, né, de crescimento econômico e tudo mais. A primeira imagem é essa daqui, ó. Este é um país que vai para frente, né? A ideia de que o Brasil iria se tornar, inclusive se tinha um sonho do Brasil se tornar uma grande potência, construções aqui, né? Ninguém mais segura esse país. Isso daqui eu vou explicar melhor daqui a pouco, porque teve outro fator que foi primordial para essa propaganda aqui, né? A ideia do desenvolvimento e tudo mais, inclusive aqui, né, a ponte terminada, enfim, tá? Eu esqueci agora o nome dessa ponte, tá? Mas é uma ponte muito importante. Eu esqueci, sinceramente. Mas eu vou dar uma pesquisada, mas não lembro o nome dela, certo? Então vamos lá. Continuando, prosseguindo aqui a nossa análise, né? Esse crescimento, gente, ele foi tão, digamos assim, inesperado até certo ponto, né? Leva uma surpresa quando a gente chega aí em 1973. A gente tem o PIB brasileiro, né? O Produto Interno Bruto. Você já sabe que deve saber o que é PIB, né? Você deve ter estudado lá com o professor Reinaldo, né? Meio que a soma aí de todos os serviços e produtos produzidos em um país. Então, quando a gente tem um aumento no PIB, isso economicamente para o país é bom, né? Ele chama investidores e tudo mais. Então, naquele ano de 1973, gente, o nosso PIB teve um crescimento de 14%. Isso é extraordinário, ainda mais para o Brasil, né? Então, um crescimento desse, se eu não me engano, no mês passado nós crescemos, eu acho que 0,5, 0,1, mas geralmente o PIB não tem um crescimento, né? Se for mais de 5, a gente já considera um crescimento até expressivo. No caso aqui foi um crescimento de 14%.
né? Então, meio que esse crescimento do PIB vai legitimar a ideia de que o governo militar economicamente era um sucesso, a ideia de que o país crescia, né? Porém, gente, esse desenvolvimento, essa explosão no PIB, toda essa questão do milagre econômico, na verdade, não eram todos os brasileiros que tinham acesso a esse crescimento econômico, né? Inclusive, haviam as pessoas que faziam uma alusão, né, de que o crescimento econômico do Brasil é como se fosse um bolo aí, né, que aumentava de tamanho, que era o que acontecia com o nosso PIB de 14%, mas ele não era dividido de forma igualitária para as pessoas. Então, muitos acabaram nem percebendo na mesa, na vida, de fato, esse crescimento econômico, tá? Apenas a parcela aí, a elite, a partir da classe média, teve acesso aos benefícios desse crescimento econômico, tá? A outra questão que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de milagre econômico, gente, é em cima do que o milagre econômico foi construído. Quais eram as bases do milagre econômico? Uma das bases do milagre econômico, gente, era o capital externo, era o empréstimo de dinheiro, né? Então, o que acontece? No livro de vocês, se vocês pegarem lá o livro de vocês, na página 48, você tem lá em cima um quadro, né? A evolução da dívida externa de 69 até 75 em bilhões, né? Então, quando a gente... Aí tem quanto ficou nossa dívida externa de ano a ano lá, né? Então tem lá, ó, quando começou lá em 1969, basicamente, né? O governo dos militares começou em 64, né? Então, alguns anos aí depois, nossa dívida externa, ou seja, o que a gente devia para outros países, outras potências, girava em torno de 4,4 bilhões. Quando a gente chega em 74, a nossa dívida já é 17,2 bilhões. Quando chega aí em 75, né, de um ano, a nossa dívida salta para 21,2 bilhões. Então, na verdade, esse crescimento econômico, esse milagre econômico, ele foi em grande parte baseado em empréstimos, em capital estrangeiro. O grande problema dos empréstimos é que a gente precisa pagar depois, né? Então, na verdade, a gente tem meio que somado a esse período de milagre econômico, também um aumento considerável e expressivo, né, digamos assim, da nossa dívida externa. Esses números aí que eu acabei de falar para vocês, vai chegar o momento que eles vão prejudicar, né, o crescimento do Brasil, principalmente já na década de 80. E aí eu vou pedir para que vocês se atentem lá na página 48 do livro de vocês, que a gente vai ler o texto que está lá dentro do quadradinho azul, tá? Então o texto diz assim, ó: os aspectos negativos do milagre, e aí o milagre está entre aspas, né? Porque como eu disse, ao mesmo tempo que se tinha um desenvolvimento econômico, um crescimento do PIB, isso estava baseado aí no capital estrangeiro. Foram principalmente de natureza social. A política econômica de Delfim Neto, ministro da Fazenda, entre 67 e 74, privilegiou a acumulação de capital através das facilidades apontadas e da criação de um índice prévio de aumento de salários em nível que subestimava a inflação. Do ponto de vista do consumo pessoal, a expansão da indústria, notadamente no caso dos automóveis, favoreceu as classes de renda alta e média. Mas os salários dos trabalhadores de baixa qualificação foram comprimidos. Isso resultou em uma concentração de renda acentuada, que vinha já de anos anteriores. Tomando-se como 100 o índice do salário mínimo de janeiro de 1959, ele cairia para 39 em janeiro de 73. Esse dado é bastante expressivo se levarmos em conta que em 1972, 52,5% da população econômica ativa recebia menos de um salário mínimo e 22,8% entre 1 e 2 salários mínimos.
O impacto social da concentração de renda, entretanto, foi atenuado. A expansão das oportunidades de emprego permitiu que o número de pessoas que trabalhavam por família urbana aumentasse bastante. Consegue entender, né? Aqui só exemplifica aquilo que nós falamos anteriormente, né? Que esse crescimento econômico é como se fosse um bolo que crescia, porém não era repartido de forma igualitária entre os brasileiros, né? Vamos lá. A gente vai falar um pouco mais aprofundadamente sobre como termina aí, né, esse milagre econômico daqui a pouco. A gente precisa falar da crise do petróleo, que a gente vai falar já já, para que vocês possam entender em que momento começou a apertar o sapato econômico depois do milagre econômico brasileiro, tá? Vamos lá. Passando para o nosso próximo tópico, resistência armada. Entendeu o que foi a resistência armada? Bem, como você já sabe, né, nós já falamos do processo de ditadura militar em alguns países da América Latina e vocês perceberam que neles ocorreram, né, resistências ao regime ditatorial. No Brasil, gente, não vai ser diferente, né? Vão ocorrer diferentes formas de resistência. Vão ter aquelas pessoas que não concordavam com o regime que vão tentar resistir de forma política, né? E aí acabam entrando para fazer parte dos partidos políticos de oposição. E já tem aqueles que vão tentar resistir ao regime dos militares através de músicas, que a gente chama de músicas de protestos, né? Então, meio que tentar resistir através da arte. Vão ter aqueles que vão tentar resistir fazendo manifestações, passeatas e tudo mais, pinchações inclusive, mas ainda assim considero ainda como atos pacíficos, né? Tendo em vista que não tinham como objetivo a agressão aos militares do governo. Porém, né, tivemos grupos que já foram para a resistência chamada de resistência armada, tá? Então, essa resistência armada, né, esses sim já formavam guerrilhas, né, grupos guerrilheiros que atuaram, na verdade, tanto nos meios urbanos quanto nos meios rurais, tá? A grande maioria desses guerrilheiros eram inspirados aí na Revolução Cubana, ou seja, a gente pode dizer que essas guerrilhas elas eram vinculadas ideologicamente a movimentos de esquerda, né, a movimentos ligados ao comunismo. E aí no Brasil, gente, a organização desses grupos aí, né, de esquerdas acabou se multiplicando depois de 64, até porque alguns grupos de esquerda acusaram o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que já existia, de ter deixado acontecer o golpe, não ter feito nada, não ter feito nenhuma manifestação. Então meio que você tem uma divisão a partir de 64 da ala que tinha ideologicamente o cunho ligado à esquerda. Então uma ala, né, pertencente aí ao PCB, o Partido Comunista Brasileiro, começa a ser acusada de passividade, né, de ver a ditadura militar se instaurar e não fazer nada. E aí esses grupos começam a formar outros grupos de esquerda, entendeu? Na verdade, eles não se separam da sua ideologia política. Eles se separam do Partido Comunista, porque para eles aquele partido, né, em si não defendia a ideologia como deveria. Essa era a ideia deles, né? E aí o objetivo desses grupos basicamente era iniciar uma revolução que começasse no campo e depois que ganhasse adeptos fosse para os meios urbanos. Percebe que a gente já conversou, né, sobre a Revolução Cubana, já expliquei para vocês. Percebe que lá na Revolução Cubana foi assim que deu certo, né? A Revolução. Começaram lá pelo meio rural, conseguiram o apoio da população, depois vieram para os centros urbanos. No Brasil será diferente. Esses grupos, eles precisam conseguir dinheiro para suas investidas, para comprar armamentos, comprar tudo que eles precisam lá para movimentar a guerrilha, né? E aí
no meio rural, era meio complicado eles conseguirem esse dinheiro, então eles se concentram no início no meio urbano. E aí como é que eles conseguem dinheiro? Fazendo assaltos, assaltando bancos, assaltando carros fortes. Em alguns momentos eles vão inclusive sequestrar, né? Sequestrar diplomatas para trocar por companheiros deles que compactuavam da mesma ideologia e que estavam presos, né? Fazer essa troca. Então por isso vão ser chamados inclusive de terroristas, né? E aqui eu coloquei para vocês um quadro, né? Terroristas procurados, não dá para ler direitinho lá em cima, mas aí está escrito: terroristas procurados, assaltaram, roubaram, mataram pais de famílias, e aí as fotos. O outro, né? O movimento revolucionário 8 de outubro, que também visava a luta armada contra o regime militar. Aqui embaixo uma foto aí dos guerrilheiros do Araguaia, e aí onde ficou, né? Porque no Brasil, né, é diferente do que aconteceu em Cuba. Esses grupos eles não vão conseguir mobilizar a sociedade, porque a sociedade em si enxerga esses assaltos a bancos, a carros fortes, sequestros, né? Eles acabam vendo com um certo temor, um certo medo essa atividade aí ligada à esquerda, né? E ainda mais uma atividade de guerrilheiros. Então não vai ter, como ocorreu em Cuba, no Brasil a gente não vai ter a sociedade aderindo a essa ideia da luta armada, essa ideia dos guerrilheiros. E aí eles acabam lutando de forma isoladas, né? Então a gente tem ali, né, a guerrilha do Araguaia como grande símbolo dessa revolta armada e de como foi reprimida no caso, né? Os grupos guerrilheiros eles eram reprimidos, né? Claro, obviamente combatidos, até porque, como eu disse, o governo não queria ali oposição, muito menos uma oposição armada, né? Então lá pelo fim aí da década de 60, início de 70, a gente vai ter esse movimento de repressão aos grupos guerrilheiros. Os integrantes, sua grande maioria, eram presos, torturados, levados para o Departamento de Operações Internas, né, o Centro de Operações de Defesa Interna, que era o DOI-CODE. Lá eles eram interrogados. E aí, a partir dessas informações, desses interrogatórios, muito deles baseado em torturas, eles acabavam criando missões para reprimir esses grupos aonde quer que eles estivessem. Então, entre esses grupos, a gente teve a guerrilha do Araguaia, localizada na região amazônica. Eu botei o mapa para vocês aí onde está o cursor, né? Pegando inclusive a parte do Pará, né? Foi organizada pelo Partido Comunista do Brasil. Presta atenção, porque o Partido Comunista do Brasil não é o Partido Comunista Brasileiro. Lembra, o Partido Comunista Brasileiro foi acusado de deixar os militares chegarem no poder e não se organizarem. Lá era PCB. Aqui, que organiza a guerrilha do Araguaia, é o Partido Comunista do Brasil, que é o PCdoB, tá? Inclusive, existe até hoje o partido, né? E aí, a guerrilha do Araguaia consegue resistir, né, durante um tempo, até aí meados aí da década de 70, e depois vai ser derrotada pelo exército brasileiro. Certo? Nessa questão aí, gente, o DOI-CODE, ele foi criado em 69, né? E aí, a partir do momento que se criou o DOI-CODE, teve que um aumento no número de desaparecidos e presos políticos durante a ditadura. Na verdade, tornou um pouco mais frequente. Como ocorria a censura dos meios de imprensa e tudo mais, os jornais, acaba que uma grande parte da população não tinha informações sobre o que acontecia no DOI-CODE, que inclusive é considerado por alguns o porão da ditadura, né? Outra questão importante é a ideologia que se tinha na época a respeito do Brasil, a propaganda que se fazia, e eu vou passar para o próximo slide, propagandas nacionalistas, entre eles a ideia do Brasil ame ou deixe-o. O que significava isso? Ou você aceitava o Brasil do jeito que era, com o governo que estava, ou então você fosse embora, você deixasse
o Brasil. E aí nesse clima de propaganda nacionalista foi fundamental aí, né, a conquista do tricampeonato de futebol que aconteceu em 1970, porque meio que teve um grande significado, principalmente para o governo, e o governo se utilizou e muito desse tricampeonato para passar uma imagem de um país feliz, um país crescendo, um país onde tudo estava ocorrendo como deveria estar. Então foi intensamente utilizado aí como propaganda do regime militar, certo? Gente, por hoje era isso que a gente tinha para conversar. Fica para vocês o exercício da página 50, tá? Exercício da página 50. Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês. Um minutinho só. Vai aparecer já aí, ó. Exercício página 50. Façam, batam foto e enviem para mim. Era isso que nós tínhamos para conversar. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem perguntar. Fiquem com Deus e até a próxima.